ter vocês aqui nessa quinta-feira e justamente para juntos orarmos ao Senhor, para falarmos da sua palavra, para que você possa compartilhar o seu pedido de oração. Eu gostaria de lembrar que hoje à noite é uma programação mais reduzida porque ela começa na nossa live e termina na sua casa. Os últimos 15 minutos dessa 1 hora de programação é você e a sua família aí na sua casa, seja na cozinha, seja no quarto, aí você com seus amigos ou seu amigo. E se você estiver sozinho, aproveite também o tempo. Talvez você esteja no trabalho. Você esteja no trabalho e você esteja... não tem oportunidade, mas depois você volta em casa e você escuta de novo e pode ter. O gato também veio assistir a programação de hoje, né? Então é muito bom, né? Que toda a família está reunida, tá certo? Então não se preocupe que ele não é valente. No caso, é muito importante para nós sabermos que você está acompanhando e está acompanhando a programação. Então, eu gostaria de pedir que você pegasse uma caneta e um papel, para que no final, depois da meditação, no momento dos pedidos de oração, você pudesse anotar os pedidos que vão ser falados aqui. E você que está assistindo essa live agora, você pode aproveitar durante a programação e ir já colocando os seus pedidos, porque aí a irmã Helena, a minha filha mais velha, vai anotar os seus pedidos e na hora que nós estivermos aqui falando os pedidos, eu vou então anunciar os pedidos que tiverem chegado até aquele momento, tá certo? Os que estiverem chegando. Então, nós vamos fazer diferente. Enquanto a programação está acontecendo, você pode digitar o seu pedido de oração e nós vamos, nos 10 minutos destinados a falar os pedidos de oração, nós vamos então anunciar o seu pedido de oração, para que os irmãos que estão conosco nessa live possam também ouvir o seu pedido, saber do seu pedido, e talvez aqueles irmãos que também vão ver essa programação através do YouTube, depois de 1 hora que terminar a live, então possam também ouvir e orar e interceder junto pelo seu pedido, ou agradecer junto com você a bênção que Deus lhe deu. E eu gostaria de começar hoje à noite com o hino 314. Abra o seu cantor cristão, tá certo? Ou se você sabe memorizar, nós vamos cantar o hino 314, que tem por título Estou Seguro. Né? Estou Seguro. 314. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Descansa
braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus essa oportunidade que temos de juntos estarmos unidos através do amor de Deus, através da esperança e confiança no nosso Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós a cada instante. Obrigado porque o Senhor nos amou e enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós agradecemos o Teu Santo Espírito que nos convenceu da nossa necessidade de salvação. E obrigado porque Ele nos leva à Tua verdade. Obrigado a Deus por todas as bênçãos dadas graciosamente a cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico que é um cântico que eu aprendi quando era criança e minha esposa também. Nós ensinamos para os nossos filhos e talvez você conheça, seja da Igreja Ebenezer ou talvez de uma outra igreja, mas é um cântico que fala sobre a fé em Deus e que quanto mais nós a temos, é muito melhor para a nossa vida. Salmo 121. Esse vai ser o salmo da nossa meditação hoje. Salmo 121. Salmo 121. Diz assim a palavra do nosso Deus: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que texto maravilhoso que nos dá esperança, confiança, tranquilidade em meio às dificuldades. Eu gostaria de pedir aos auxiliares que trouxessem a câmera, não é? Mais de perto. Lembrando que enquanto eles trazem a câmera, você pode ir fazendo os seus pedidos, né? Ok.
Eleva os meus olhos para os montes. O Salmo 121, ele está entre os salmos de romagem. Ele está entre os salmos que fazem parte de uma coletânea que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. O que ensina a tradição é que esses cânticos foram colecionados justamente para que, quando o povo de Israel estivesse indo para Jerusalém, na ocasião ou no período de uma daquelas 3 festas principais da nação de Israel, o povo fosse cantando, o povo fosse lembrando das verdades do Senhor. Alguns dizem que esses cânticos eram cantados em cada um dos degraus do Templo de Jerusalém. Alguns dizem que era cantado por um coro profissional, exatamente na cidade de Jerusalém, no templo. Mas o que nos parece ser verdadeiro, que o objetivo era que eles aprendessem, e enquanto estivessem caminhando para Jerusalém, e até mesmo quando eles estivessem voltando de Jerusalém, essas verdades fossem sendo cantadas pelos peregrinos daquele evento, daquela festividade. Isso é muito interessante porque a nossa vida, ela é uma caminhada. Nós estamos peregrinando. Nós não somos daqui, nós estamos numa caminhada para a nossa cidade celestial, a Nova Jerusalém. A Jerusalém que desce do alto, a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador, como diz Hebreus no capítulo 11. E esse salmo é um salmo muito propício nesses dias, em dias em que as pessoas estão tremendamente assustadas. Nós vamos olhar para o salmo e nós vamos ver como ele foi estruturado. Você percebe que ele começa como se fosse alguém inicialmente fazendo uma pergunta. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo faz essa resposta. Ele mesmo responde essa pergunta que ele faz. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A partir do versículo 3, ele se refere a ele. É como se uma pessoa começasse a falar para esse viajante que falou o versículo 1 e 2. Veja só, ele faz essa pergunta e ele responde. Mas a partir daí é como se uma terceira pessoa falasse para esse viajante. Entende-se por a estrutura da música, porque é um salmo, de que deveria ser uma frase que era dita por um cantor ou por um solista, que é o versículo 1 e 2, e o 3 ao 8, então, seria respondido pela multidão ou pelo coro. Isso é magnífico. E quando nós olhamos esse salmo, nós percebemos que desde o início ele tem o objetivo de levar o peregrino a confiar exclusivamente no Senhor, porque somente Ele é quem pode o socorrer. O texto todo enfatiza, e em quase todos os versículos, quem de fato é a verdadeira fonte da nossa eficaz e infalível segurança. Da eficaz e infalível segurança do peregrino. A expressão Senhor, ou algo que se refere direto a Ele, você vai encontrar no versículo 2. Você vai encontrar no versículo 3 e 4, no versículo 5, no versículo 7 e no versículo 8. Apenas o versículo 1 e 6 não citam diretamente Deus. E é muito interessante isso, porque você vai perceber que ele vai dizer no verso 2, o meu socorro vem do Senhor. Ele não permitirá
aquele que te guarda, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor te guardará, o Senhor guardará. Você percebe? O salmista repete várias vezes. A pergunta que inicia é muito interessante, porque ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É possível que numa caminhada em vales, ou locais, montes, montanhas, rochedos, fossem um bom local para que assaltantes, para que malfeitores se escondessem. O peregrino está caminhando, mas essa caminhada tem seus perigos. E às vezes, num lugar como esse que ele está, na estrada, mas vê altos montes, talvez, vamos aqui imaginar na sua esquerda, na sua direita, e ele percebe que pode haver perigo. Ele olha para os montes e diz: de onde me virá o socorro? Ou ele pode simplesmente estar olhando para os montes e pensando naqueles que confiam nos seus ídolos, porque muitas culturas adoravam partes da criação, como por exemplo as montanhas, porque de fato as montanhas são bonitas. Quando você vê um morro muito alto, uma montanha, você fica realmente extasiado, maravilhado com a beleza da montanha. E a tendência do coração humano sem Cristo é ser idólatra. E muitos adoravam os montes. E talvez também o peregrino, olhando para isso, lembre que muitas pessoas confiam que os montes poderiam lhes proteger. Como, por exemplo, pensavam os edomitas. Como, por exemplo, pensavam os descendentes de Esaú que habitavam nas montanhas. E achavam que as suas montanhas os protegiam. É possível que o salmista esteja também pensando nisso. Ele olha para os montes e diz: de onde vai me vir o socorro? Quem vai me socorrer? Mas ele mesmo inicia dizendo a resposta e é reforçado pelo coro durante todo o restante da música. O Senhor. O Senhor. Ora, é interessante quando você observa esse texto que há duas esferas bem claras que vemos afirmada do cuidado de Deus. Em quais esferas Deus está cuidando do peregrino? Tem a esfera que nós poderíamos chamar de macro e temos a esfera que podíamos chamar de micro. Isso é, a macro, a geral, a micro, a pessoal. É interessante você perceber que ele diz: olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, que fez o céu e fez a terra. Você percebe isso claramente quando você olha para o Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele mostra claramente: esse Deus que fez todas essas coisas e sustenta essas coisas é o meu Deus. É o que me socorre. É interessante quando Isaías, profetizando, o Senhor fala através de Isaías, eu gostaria que você abrisse comigo Isaías 40. Isaías 40. E você percebe, a partir do verso 12, Isaías capítulo 40, a partir do verso 12, ele vai falar sobre a grandeza de Deus, como Deus é incomparável, e ele fala, não é, sobre como Deus cuida. Veja só, o verso 25, quando diz 40 e 25. A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome,
por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e meu direito passa despercebido ao meu Deus. Percebe? Aquele que cuida das estrelas, ele sabe nome por nome, ele nomeou cada estrela e nenhuma lhe falta sem o seu conhecimento. Isso é maravilhoso demais. O Senhor cuida da natureza. Jesus Cristo falando aos seus discípulos que eles não deviam estar preocupados nem com o que comer, nem com o que vestir. Ele usou como ilustração ou como verdade, falando comparação, os lírios do campo, que não teciam, mas nenhum deles se vestiu com a glória, nem mesmo Salomão, que Deus veste a erva. O Senhor Jesus Cristo, num determinado texto, compara, por exemplo, os corvos, e na nossa cultura, se ele estivesse na nossa cultura, ele falaria os urubus. É isso mesmo. Você já imaginou Jesus Cristo dizendo, olha, observe os urubus. Não semeiam, não ajuntem celeiro, mas o vosso Pai, o Pai Celeste, cuida deles. Então, o salmista fala dessa forma macro que Deus cuida da sua criação. De cada detalhe da criação. Ele criou, ele orienta e ele sustenta a sua criação. Isso é maravilhoso demais. Mas o salmista, nesse cântico, ele enfatiza a micro, isto é, a pessoal. O Senhor é quem te guarda. O Senhor está contigo. Essa é uma das grandes maravilhas que nós temos no Senhor nosso Deus. Veja só, o Deus que cuida de todo o universo, nos seus mínimos detalhes. Jesus Cristo disse aos discípulos, vocês valem muito mais do que o urubu. Vocês valem muito mais do que essa erva que nasce hoje floresce e hoje mesmo murcha e amanhã lançada no fogo. E ele ali está falando não dessas plantas cultivadas, mas ele está falando dessa erva brava que nasce por si só na natureza. Se vocês valem muito mais do que isso. Por isso não andem ansiosos com o que haver de comer ou beber, porque o vosso Pai sabe que necessitais antes mesmo que vocês peçam. Você já imaginou como Deus está próximo nos guardando? Está próximo a cada um de nós. Não é um Deus simplesmente que criou o universo e deixou a sua vontade. Deixou acontecer conforme a natureza quisesse. Não. Ele rege cada detalhe. Ele cuida da sua criação. E Ele cuida principalmente da glória da sua criação, a sua imagem e sua semelhança, homem e mulher. Pessoalmente, particularmente. É por isso que o salmista não tem dúvida em dizer, o Senhor é quem me guarda. É interessante que ele diz, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de Deus. É uma apropriação clara dessa intimidade com o Senhor. Interessante que Davi, quando ele escreve um dos seus salmos muito recitados por nós, ele também faz essa apropriação. O Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Isso não é maravilhoso? Mas nós percebemos nesse salmo que essa proteção é uma proteção completa. É uma proteção que não foi deixado nenhum lugar escapar. Não é fácil perceber isso, mas eu gostaria de chamar você para você perceber como essa poesia foi feita, de maneira a deixar claro que essa proteção de Deus é completa.
e sem falha. Perceba que ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E então o coro começa a falar para ele, para esse peregrino, e deixando claro para ele que ele está certo em confiar no Senhor, porque a proteção do Senhor é completa. Perceba, é uma proteção porque o Senhor guarda por cima. Veja só quando ele diz aqui, voltando para o Salmo 121, quando ele diz aqui no verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Percebe? Por cima. O sol, na Palestina, ele realmente é sacrificante. E à noite, se você estiver no deserto, apesar da lua, mas é frio. Então ele está dizendo, nem o sol e nem a lua. Pode também estar invocando uma cultura antiga, em que alguns achavam que alguns pagãos diziam que o sol e a lua em si eram deuses que podiam prejudicar as pessoas. Então ele diz, não, nem o sol nem a lua. Seja as suas questões naturais, ou seja pela crença mística de alguns, não pode fazer nada. Porque o Senhor me protege por cima. O Senhor também protege por baixo. Olha o que ele diz aqui, quando você olha no versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque não dormitará, não dorme aquele que te guarda. Quer dizer, o Senhor está protegendo a caminhada, o Senhor está protegendo onde o peregrino está pisando. Ora, a peregrinação poderia ter locais escorregadios, poderiam ter locais onde houvessem ervas daninhas, mas eles dizem para o peregrino, você está certo em confiar no socorro do Senhor. Por quê? Porque justamente o Senhor é quem guarda a tua caminhada, os teus pés. O Senhor é quem guarda o teu andar. Quando nós lemos, por exemplo, Abacuque, o livro de Abacuque, ele encerra com um louvor, um dos grandes louvores de confiança no Senhor, e diz, o Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu estava um dia desse observando no YouTube um vídeo de alguns animais de determinadas regiões do mundo, como eles sobem paredões altos e íngremes, digamos assim, sem cair, os pés são firmes, é admirável a velocidade e como eles sobem sem caírem. E ele diz aqui, ele faz os meus pés como da corça, quer dizer, Deus firma, sustenta os pés dos seus servos, para que eles andem sempre em segurança. Mas o Senhor também guarda o seu servo ao lado. Veja só, voltando para o Salmo 121. Ele diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa é uma expressão bastante idiomática, e nós precisamos entender que aqui o salmista invoca uma questão cultural. Quando ele se refere ao lado direito, que era considerado o lado mais nobre, o lado mais importante. É por isso que você lê em algumas passagens bíblicas que Jesus Cristo está sentado à destra de Deus, mostrando a importância do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui, o Senhor é como a tua sombra, à tua direita. Dizendo, olha,
Ele está nesse local, Ele está te protegendo. Você é uma pessoa que o Senhor está te protegendo ao teu lado. Não é simplesmente porque o Senhor está no lugar de honra, mas a ideia é que, como o lado direito era um lado especial, então necessitaria de uma proteção especial. Mas quem que está ao lado direito do peregrino? O Senhor. Por cima, por baixo e por lado. É interessante que Davi, quando ele está falando no Salmo 139, ele lembra dessa verdade quando ele diz o seguinte, no Salmo 139, ele diz, verso 5, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Percebe? Por trás, por diante, por cima. O Senhor me cerca com sua proteção. O Senhor me cerca de todos os lados. Nós lembramos que Jacó, quando estava indo, fugindo da ira do seu irmão, indo para casa do seu tio Labão, ele para num lugar e dorme ali, e ele tem um sonho, e depois que ele acorda desse sonho, ele diz, o Senhor estava aqui, e eu não sabia. Mas nós sabemos, o salmista sabe, o Senhor me cerca, o Senhor está em nossa volta, o Senhor está próximo daqueles a quem Ele ama. O Senhor nos guarda continuamente. Interessante que lá em João capítulo 14, e isso é algo muito, digamos assim, maravilhoso de perceber como a palavra de Deus ela se entrelaça nas suas informações e verdades. Em João capítulo 14, versos 16 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para sempre convosco. É interessante essa expressão, Consolador, porque ela significa alguém chamado ao lado para ajudar, Parácletos, ou Paracletos, né? Chamado ao lado. Essa é a ideia original, não é? Digamos assim, primária da palavra consolador no seu original. Alguém que é chamado ao lado para ajudar. Ela é traduzida, por exemplo, em 1 João capítulo 2, se referindo a Jesus Cristo como nosso advogado. O salmista diz, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor está ao teu lado. Por último, ou melhor, em penúltimo, nós precisamos aqui pensar que o Senhor não só nos guarda por fora, não só nos guarda fisicamente por fora, mas nos guarda também por dentro. Quando ele diz, voltando para o Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Agora ele nos guarda por dentro. Não apenas dos perigos por fora, mas também dos perigos que tem aqui dentro. Do coração que muitas vezes quer se revoltar contra o Senhor. Lembra que Jesus Cristo diz, quando ele está repreendendo os escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus reclamaram que os discípulos não lavavam as mãos, porque aquilo para eles era um ato místico.
Jesus Cristo disse, não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai dele, porque no coração do homem há homicídios, prostituições, avarezas, furtos, e aí ele dá uma lista de pecados que vem do coração. Sim, se o Espírito Santo não dominar a nossa vida, se a graça de Deus não estiver sobre nós, não estiver sendo abundante em nossa vida, se o Espírito Santo não for aquele que nos controla, é óbvio que dentro de nós terá um grande perigo. Esse perigo aqui de dentro, que existe por conta ainda da velha natureza está em nós, o Senhor também nos guarda dele através do seu Espírito. É o Espírito Santo que comunica conosco. É o Espírito Santo que nos repreende, que nos chacoalha muitas vezes. É o Espírito Santo que trabalha em nossa vida. E a palavra de Deus, para que nós possamos andar segundo a vontade do Senhor. O salmista no Salmo 119 diz, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Ele dá a resposta, observando segundo a tua palavra. Sim, ele diz, Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Através do seu Espírito, através da sua palavra, Deus nos guarda por dentro. Que coisa maravilhosa. Por último, Deus nos guarda em toda a nossa caminhada. Olha o que ele diz no último versículo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O peregrino deveria saber que ele seria protegido não apenas quando ele fosse para Jerusalém, mas também quando ele voltasse. Toda a caminhada ele estaria protegido pelo seu Senhor, pelo Senhor Deus. Essa era a confiança que o peregrino deveria ter. O Senhor Jesus Cristo também nos deixou uma palavra de confiança da sua presença conosco. Ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é maravilhoso? Principalmente nesses dias que a gente vai ali, eu estou falando por mim, eu não estou aqui me referindo a ninguém, eu estou falando pela minha própria pessoa. Ontem eu saí, eu tive que ir ao banco, eu tive que fazer algumas compras, algumas necessidades eu tive que fazer. E você chega em algum lugar e você vê uma superfície e você fica imaginando, será que aqui não tem um Covid-19? Será que aqui não tem um problema? Será que aqui não tem uma contaminação? E às vezes a gente fica até meio paranoico com isso, né? Rapaz, olha, eu peguei o ônibus, será que de repente eu não estou com vírus? Aí eu fui ali no banco, eu fui ali na loja, eu fui ali no determinado local, eu cumprimentei alguém, e agora? Eu não estou aqui anulando, quero deixar bem claro, a necessidade de cuidados e precauções. E sobre isso eu já falei numa outra mensagem lá atrás, e você no domingo à noite, no primeiro domingo à noite live, você pode perceber isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que nós que cremos em Cristo Jesus, podemos dizer, eu estou protegido. Eu não estou confiando no gel que eu passo nas minhas mãos. Eu não estou confiando no remédio ou na vitamina C que eu estou tomando todos os dias. Eu não estou confiando no polivitamínico que eu estou tomando para ficar forte. Eu não estou confiando no sabão e na água que eu estou lavando as mãos. Eu não estou confiando porque eu estou confinado e não vejo ninguém. Eu estou confiando no Senhor, meu Deus. Ele é quem está me protegendo. Porque não apenas do Covid-19, mas de todos os outros males, inclusive, pior do que o Covid-19, os males do meu coração. Ele tem providenciado para que eu esteja protegido. Eu gostaria de dizer a você que possivelmente esteja assistindo essa live, ou talvez esse vídeo posteriormente, se você não tem essa convicção, será que não é o momento
nesses dias tão difíceis, de você confiar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você esteja em casa extremamente preocupado, esteja quase entrando ao desespero. E agora o que vai ser? E se aumentarem os casos, se multiplicarem, e se triplicarem? E se chegar a mim? O Senhor é quem te guarda. Mas a melhor maneira que Deus guarda a nossa alma é nos dando a salvação, porque ela estará guardada e escondida em Cristo para a vida eterna. Você pode aceitar Cristo como teu Salvador e ter a certeza da salvação e ter de fato a sua vida escondida no abrigo do Altíssimo. Que Deus nos abençoe e que possamos confiar verdadeiramente no Senhor. Amém. Eu gostaria de aproveitar esse momento e cantar, antes de falar os pedidos que estão sendo anotados, e eu vou pedir à minha equipe que retorne os equipamentos para o seu lugar, tá bom? E nós vamos cantar aquele cântico Ao Orarmos, Senhor. Ok? Então vamos lá. O irmão Edson, boa noite, irmão Edson, Deus lhe abençoe. Agradece pela melhora da sua mãe. Lembra que na semana passada estávamos orando pela dona Nair? Mas pede pela saúde do seu neto Rafael, né? Filho da Daiane e do André, Gustavo, né? A irmã Lídia Andrade agradece pela consulta que conseguiram para ela com o nefrologista, e essa consulta será amanhã. Então, tanto ela agradece, e aqui eu acrescento que nós devemos estar orando pelo o bom sucesso dessa consulta amanhã, dia 3 de abril. A irmã Conceição pede oração pela irmã Maria Chaim, que está se recuperando de uma cirurgia de vista. Lembra que nós enfatizamos isso há tempo atrás. Então, orem pela irmã Maria Chaim, nova convertida lá da nossa igreja, e pela sua recuperação. A irmã Zuleide agradece pela melhora da Maria Cecília. Ela saiu da UTI e voltou para o hospital de Sobradinho. Graças a Deus por isso. Então a irmã missionária Zuleide, missionária Zuleide, ela agradece essa bênção do Senhor. A missionária Jael agradece a Deus por manter em boa saúde a sua família, principalmente a Bela. Boa noite, Bela. Que bom que você está nos assistindo, né? A irmã Maria Margarida, ela
pede oração pela família e o seu trabalho, e agradece a Deus por manter sua família com saúde, né? Então, vamos orar pela irmã Maria Margarida. Então, você que está anotando aí, coloca irmã Maria Margarida. A irmã Maria Margarida é eu acho que, não sei, talvez seja a avó da Dani. Se não for, por favor, me perdoe aí o fora, né? Mas eu acho que é a avó da nossa querida Dani. A Leslie Souza pede oração pelo seu irmão Davi, não é? Agora, só para deixar claro, a Leslie Souza é minha irmã também. Minha irmã por parte de mãe, e o Davi também é meu irmão por parte de mãe. Então, muito obrigado por estarem também acompanhando essa live. Que Deus abençoe você. Não é? Lembrando, só para quem não sabe, a minha irmã Leslie é a esposa de um pastor, e agora eu já esqueci o nome do meu cunhado, né? Antônio, obrigado. Ainda bem que tem a minha família que Antônio, desculpa, tá bom? Mas ela é a esposa do pastor Antônio. A irmã Marinalva pede oração pela família, para que Deus proteja a sua família de todo mal, e principalmente nesse momento a evidência é esse vírus que tem assolado a humanidade. A irmã Miralva, né, a irmã Miralva Menezes, ela pede oração também pela família dela. A irmã Miralva, né, se eu não me engano, a irmã Miralva está lá em Brasileia. A irmã Jussiara Duarte, esposa do Lucas Duarte, agradece a Deus pela saúde da Fernanda, pede oração pelos familiares que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, e que Deus tenha misericórdia também da vida deles, né, protegendo-os. Mais uma. A irmã Rosângela Gomes agradece por Deus cuidar de sua família e agradece pela melhora da sua irmã Meire. Graças a Deus. Nós estivemos orando pela irmã Meire. E não sei se ela está assistindo ao nosso programa, mas se ela estiver vendo pelo YouTube, nós oramos pela irmã e graças a Deus pela sua melhora. A irmã Custódia Neta, ela pede oração por si e pela sua mãe, a irmã Irene. Lembrando aos irmãos da Igreja Ebenezer, que a irmã Irene foi uma serva de Deus que também serviu a Deus na Ebenezer há tempos atrás, com o seu esposo que já está com o Senhor, o pastor Teixeira. A irmã Lúcia agradece a Deus por abrir as portas para a sua irmã Maria Antônia voltar para Rio Branco, né? Graças a Deus por essa bênção. A sua irmã pode voltar para Rio Branco, e nós vamos pedir que, pela graça de Deus, ela tenha voltado sã e sadia, não, sã e salva no sentido de não trazer nada lá de fora, né? Graças a Deus por isso. E eu quero só saber alguns pedidos que a família tenha, que talvez eu não anotei esse de casa hoje, né? Eu gostaria que os irmãos continuassem lembrando, por exemplo, da minha sogra, tá certo? Que estão nos Estados Unidos, e os tios da Melanie também, né? Minha sogra, Dona Beth, não esquecessem dela, justamente pela questão, são pessoas de idade, e lá também está havendo um surto muito sério. Eu gostaria de pedir oração pela minha mãe de criação, a Dona Esmeralda, a minha mãe biológica, a minha mãe natural, que é Maria, porque todos também já têm uma certa idade e precisam da proteção de Deus. A irmã Raimunda Costa agradece pela melhora da sua mãe e pede oração pela sua família. Eu não esqueçam de orar pela melhora do Helder também, tá certo? O cunhado do irmão de Clay. E alguma outra lembrança que alguém tem? No dia que o pai de uma das minhas colegas lá de sala que estava contaminado, o Lucas tinha me dito que a mãe dela também pegou. Ok, o Nai está pedindo aqui pela a família de um colega dele, que o pai tinha pego essa enfermidade, esse vírus, e a mãe agora pegou. Eu gostaria de agradecer, para quem não viu, a melhora do filho do missionário Ronaldo. Graças a Deus ele melhorou. Todos os dois filhos, mas principalmente aquele que estava com pneumonia, o Estevão, que é o mais novo. Isso. Família, eu vi sobre uma família de missionários na Tailândia que está toda infectada com o Certo. Parece que o pai da família está mais grave. Tem missionários, infelizmente eu não sei o nome agora, de missionários na Tailândia, que a família toda está infectada e o pai está em estado grave. E eu gostaria de encerrar aqui esses pedidos de orações, lembrando que nós precisamos orar
pelo mundo inteiro, nós precisamos orar pelo Brasil, nós precisamos orar pelo Acre, nós precisamos orar pelas nossas autoridades para que haja harmonia, entendimento para o bem da nação, em todos os sentidos, não apenas o problema de saúde, mas também o problema de economia. Que haja bom senso, harmonia, que haja sabedoria em todos os poderes, para nesse momento a nossa nação poder passar com o mínimo de prejuízo possível essa crise. Mas lembrando que o nosso socorro, verdadeiro, único e supremo, vem do Senhor. E é por isso que nós estamos orando, porque nós confiamos que só o Senhor é que pode ajudar verdadeiramente a todos. Lembrando mais uma vez a família da Isabelle, orando para que Deus dê consolo a eles e também orando para que Deus possa ajudá-los nesses dias difíceis. Ok, obrigado. Lembrando, mais uma lembrança aqui, a equipe de saúde, nós temos na nossa igreja alguns irmãos que estão na linha de frente, que estão trabalhando ali, ou socorrendo diretamente as pessoas, ou estão em laboratórios, ou estão na parte de logística, mas orem por esses irmãos, orem por essas pessoas, elas precisam da nossa ação em oração. E se você pode ligar para um deles, pode escrever para um deles dizendo: nós estamos orando por você, nós estamos intercedendo por você, continue firme, faça isso. Isso é muito bom, porque tem horas que eles mesmos sentem cansaço e talvez desânimo. Orem por essas pessoas, elas são muito importantes para nós também. Orem pelos profissionais que não têm o privilégio de poderem ficar em casa, porque precisam sair para trabalhar, autônomos, sejam eles autônomos da rua, ou sejam eles autônomos de uma loja, de uma lanchonete, mas são autônomos, precisam trabalhar. As nossas orações são muito importantes, e a nossa ajuda também, nosso companheirismo também. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar. Lembrem, agora você na sua casa, você no seu quarto, ou na sala, ou na varanda, onde você estiver, se você pode, você agora vai pegar esses pedidos e vai orar por eles, pedindo, agradecendo juntos. Aqui nós encerramos a nossa live, aqui nós encerramos esse momento, mas você continua conosco em oração, em espírito e em verdade, juntos à Igreja de Cristo, intercedendo uns pelos outros. Vamos orar. Senhor Deus amado e Pai, somos gratos por todas as Tuas bênçãos. Somos gratos porque o Senhor é conosco, somos gratos porque o Senhor é quem nos guarda. Nós não temos dúvida disso. E se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Por isso eu peço encarecidamente que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dirija. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Boa noite, que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite.